Gênesis 37, versículo 3. Há uma expressão muito interessante nesse texto que eu quero pensar com você nessa ocasião. Fala dessa relação entre Jacó, seus filhos, mas uma pessoa específica, José. Deve estar escrito na sua Bíblia exatamente o seguinte: Israel amava mais a José do que a seus irmãos. Ele fez uma túnica ou um roupão de várias cores. É isso que está escrito aí? Gênesis 37, 3. É isso? Amém? É ou não é? É. Aqui na minha Bíblia está. Por que aqui na sua não está? Quero pegar e pensar com você nessa expressão final. E fez uma túnica, ou um roupão, ou uma veste de várias cores. Várias cores. Certamente, cores que se combinavam. Você se veste, você tem senso crítico, você sabe se vestir, então você sabe que cores, elas têm que combinar entre si. Não pode ser diferente, senão você pode, como dizem os adolescentes, pagar um mico ou um King Kong. Você tem que saber se vestir e bem. Esses dias, amados, eu olhei lá do prédio onde eu moro e estava chovendo muito. E uma coisa que me alegrou profundamente é que eu olhei para a praia do morro e vi muita gente dentro d'água. Eu disse: é mineiro. E tem que ser. Aí você vai perguntar assim: mas praia não combina com chuva? E eu disse para a minha igreja: mineiro tem sol lá, ele só não tem praia. Sol ele tem lá, como eu tenho aqui. Mas para nós que somos aqui, falamos assim: olha, não combina, não é verdade? Não combina praia com chuva. O avô da minha esposa era pastor, e ele já está na glória. Ele foi pastor na mesma igreja 53 a 54 anos. Isso me dá uma alegria muito grande. Estou aqui há 16, né? Então tem uma grande caminhada com a igreja. Não é que o pastor José Tavares comia feijão com goiabada? Combina? Não combina. Já imaginou quando você vai para o cinema, pipoca combina com guaraná? Dificilmente é pipoca com Coca-Cola. É pipoca com qualquer outra dimensão de refrigerante. Olha, um queijo mineiro não é que combina com a goiabada? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que não combina na sua vida? O que não combina na sua vida? Porque é interessante que nós temos um conceito social, um conceito de convivência, e nós temos convicção daquilo que combina e daquilo que não combina. Isso é perfeito. Você olha para o outro e diz assim: olha, isso combina. Mas também olha e diz: isso não combina. O que é que não combina com você? O que é que não combina na sua vida? Que Deus lá nos altos céus olha e diz assim: olha, as cores não combinam entre si. Presta atenção. Sem pensar no erro que Jacó cometeu de ter preferência mais por José, seu filho, que ele tinha 12. Diz o texto que ele fez para o seu filho amado uma túnica, um roupão, vestes de várias cores. E eu posso imaginar o tempo que esse homem passou para, junto à melhor costureira lá de Israel,
para fazer exatamente a vestimenta que combinaria com seu filho que ele amava. Deus te ama. E Deus fez para você uma veste tão especial que ela combina exatamente com você, porque Deus conhece o seu manequim. Deus sabe qual é a sua altura. Deus sabe qual é a sua circunferência. Deus sabe quem é você. Então Ele preparou uma veste belíssima, de cores muito encantadoras, para te vestir. Amém? Amém? Olha como Deus é grande. Ele nos ama. E Ele preparou exatamente a vestimenta que eu e você precisamos. E eu fiquei imaginando, queridos, alguns detalhes desse texto para aplicar na minha vida e na sua vida. E eu fiquei imaginando assim: não combina você ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Você é único. Você é único. Tem algumas perguntas que eu sempre faço à igreja que eu sou pastor. Perguntei várias vezes assim: qual foi o primeiro homem a ser criado? A resposta é Adão. Resposta na cronologia certa, mas é resposta pela metade. Como Deus nunca criou duas pessoas iguais, e nunca vai criar. Como cada um de nós é único diante de Deus, então o primeiro homem a ser criado foi Adão, mas também foi você. O primeiro homem a ser criado foi Adão, e a última criança a nascer no mundo nesse exato momento, porque não tem réplica, não tem cópia, não tem xerox. Nós somos únicos diante de Deus. Você é único, Deus te ama. Não combina você, criado por Deus, não ter o seu nome escrito no livro da vida e dizendo assim: salvo e salva na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu te pergunto, meu amigo, eu te pergunto, minha amiga, até quando você vai ficar fora do céu? Até quando você vai fechar o seu coração, endurecer a sua mente e a sua alma? Até quando você vai resistir ao amor de Deus e vai rejeitar ao Cristo que um dia foi por você crucificado na cruz do Calvário? E me permita se colocar, e você se apega à sua religião, e você se apega à sua igreja. Não é assim que nós fazemos. Nós somos batistas, como se fôramos melhores do que os outros. Ou somos Assembleia de Deus, ou somos presbiterianos, ou somos metodistas, ou somos católicos, e aí nós vamos nominando. A Bíblia, ela diz assim, que o céu só tem 3 letras: céu. Não fala-me de religiões, não fala-me de denominações, não fala-me de igrejas, mas fala de uma expressão de amor em Cristo Jesus. Então, até quando você vai resistir ao amor de Deus? Porque não combina você fora do céu. Já parou para pensar nisso? Não combina. Deus te criou, Deus te amou tanto em Cristo Jesus, que Ele espera que você possa aceitar a dimensão desse amor. E nessa noite você pode dizer: olha, combina comigo exatamente morar no céu, porque Jesus é essa expressão de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Deus olha para você e diz assim: olha, não combina. Não combina você fora do céu. Eu fiz uma veste, eu fiz uma túnica, eu fiz uma roupa especial, através do meu amor, do meu sangue derramado lá na cruz do Calvário, para que você possa se revestir de Jesus e entrar no céu. Não combina você fora do céu. Saiba que enquanto você estiver fora do céu, Deus vai estar triste. Deus vai estar numa expectativa, esperando o seu retorno. Queridos, olhando para esse texto, eu percebi também que não combina crente com ansiedade. Olha, amados, como nós somos ansiosos. Provérbios 12:25 diz que a ansiedade, ela abate o coração do homem.
1 Pedro 5, 7, há uma recomendação para eu e você lançarmos sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Crente não combina com ansiedade, sabia disso? Sabe por quê? Quando você vive muito ansioso e muito ansiosa, você está dizendo no mínimo que Deus, Ele não tem a capacidade de cuidar da sua vida, que Deus não tem a capacidade de dar a você o que você precisa no seu amanhã. Não é isso que a gente vive, tão ansioso pelo nosso amanhã, que tira o nosso sono, que tira e retira a nossa alegria, que retira a nossa paz. Não combina, queridos, nas vestes do Senhor, crente, cristão, filho dele, filha dele, com essa ansiedade. E é uma coisa tão impressionante, amados, como eu e você vivemos ansiosos. Hoje são 2 de janeiro de 2011, e às vezes a gente já quer se projetar para o nosso amanhã. Olha, Deus tem cuidado muito bem. Lá em Mateus capítulo 6, de 25 a 34, Jesus fala sobre esta dinâmica de todos nós estarmos acalmando os nossos corações. Você está ansioso por quê? Você está ansioso exatamente por quê? O que é que está retirando a sua alegria, a sua paz? Que ansiedade tremenda bate a minha vida e a sua vida. E nós sempre estamos preocupados com o nosso amanhã, sem desfrutar exatamente do nosso hoje, que Deus tem preparado com muita alegria, para que possamos viver. Não combina, queridos. Aqueles que servem a Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que temem a Deus, não combina essas pessoas viverem com ansiedade no seu coração, porque Deus, amados, tem tudo em suas mãos. Ele é onipotente. Isso quer dizer, Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente, isso quer dizer, Ele está presente em tudo. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Não combina nós falarmos que somos de Jesus e vivermos com uma ansiedade que vai retirando a nossa alegria para viver, e vamos colocando para Deus tantas coisas. Olha, Deus é Pai. Todo pai, toda mãe sabem perfeitamente como cuidar dos seus filhos. Eu sempre me divirto com a igreja, porque eu acho que a igreja é esse momento de alegria também. Os seus filhos pequenos, por exemplo, te procuraram na virada do ano e falaram assim: papai e mamãe, vocês têm dinheiro para pagar o IPTU da casa? Procuraram vocês? As minhas nem tinham. Você que tem carro, eles perguntaram assim: olha, ele nem sabe o que é isso. Perguntaram assim: vocês têm dinheiro para pagar o IPVA? Perguntaram. Filho que gosta de tomar aquele banho gostoso, banho quente é bom, não é quando está frio. Eles abrem o chuveirão, esquecem da vida. Nós nos lembramos da Excelsa aqui. Não sei no seu estado que é. Eles se preocupam. Eles ficam ansiosos se vai ter comida. Eles ficam ansiosos. Não ficam. Bom, se for adolescente, me permita a brincadeira, né? Que adolescente come, que é uma bênção de Deus. É um negócio magnífico. Eles têm um apetite fantástico. Mas nós já fomos adolescentes. Imagine o caso do meu pai, né, ter cuidado de 13 adolescentes. Meu Deus. Por que você está ansioso? O seu pai, que é Deus, Ele sabe muito bem cuidar da sua vida. Então, acalma o coração. O que é que diz o Salmo 37, versículo 5? Você pode falar comigo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais
Então, a sua perspectiva de vida é entregar. A sua perspectiva é confiar. Porque a Bíblia diz que o mais, isso é, esse mais retira de nós a dimensão da ansiedade. O mais ele vai fazer. Não combina, queridos. Não combina filhos e filhas de Deus com ansiedade que abate o coração. Jacó fez para o seu filho José um roupão de cores belíssimas que combinavam entre si. Aí eu parei para pensar também que não combina. Não combina, queridos, cristãos, pessoas humanas, criadas por Deus com tanta propriedade. Nunca vai combinar cristão em tempo algum viver uma vida de derrota. Lá em Romanos 8:37, Paulo diz assim: em Cristo nós somos o quê? Mais vencedores. Vamos repetir: em Cristo somos mais vencedores. Queridos, não combina. Porque Jesus, ele venceu na cruz do Calvário. E muitas vezes eu e você colocamos para a vida a dimensão de que nós não vamos vencer, de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos avançar. Mas a Bíblia me diz que Deus, ele é muito mais do que um vitorioso, e ele me passa essa convicção. Então, qual é a área da sua vida? E quais são as áreas da sua existência que você está decretando derrota em nome de quem e do quê? Se a Bíblia me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo, então não pode, amados, não dá para combinar com a minha vida, com a sua vida. Se eu tenho em Cristo essa segurança, não dá para eu ter na minha vida essa dimensão de derrota. Porque há em Deus uma determinação em vencermos. Não combina, queridos. Não combina quando Deus nos olha e percebe que nós estamos colocando essa palavra derrota. Olha que coisa simples. O que seria de mim e de você, só um exemplo nessa noite, se não fosse Thomas Edison, que descobriu a lâmpada? Você conhece a história? O cidadão já tinha feito mais de 700 experiências e não encontrava lâmpada. Chega uma jornalista e pergunta assim: olha, Thomas Edison, depois de mais de 700 experiências, não seria bom você desistir? E a resposta dele foi esta: eu descobri 700 maneiras de não descobrir a lâmpada, mas eu vou descobrir. Estaríamos eu e você aqui, nesse ambiente, sem lâmpada? Sabe por quê? Alguém persistiu, alguém continuou. Alguém disse: olha, eu não posso abrigar no meu coração a dimensão da derrota. Queridos, Deus ainda não deu a última palavra sobre a sua vida. Não deu, mas Ele vai dar. E a palavra dele não pode ser outra, é palavra de vitória. Não tem como Deus abrigar no seu coração a veste dele, ou as vestes dele que ele preparou para você, tem a dimensão da vitória no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome dele. Chegamos até aqui porque Deus tem em Cristo nos abençoado a cada instante. Não combina crente, não combina gente com a dimensão da derrota, porque temos um Deus que é um eterno vencedor, eterno. Mas eu olhei para esse texto, amados, e percebi que não combina. E nenhum de nós que somos
chamados por Deus para uma nova dimensão de vida. Não combina, queridos. Nós que temos em Cristo uma nova perspectiva de existência, não combina com nenhum de nós, no coração de Deus, vivermos no mundo apenas pensando nas questões materiais. Nós somos seres espirituais. Estamos no mundo, amados. Mas o que pesa na vida é o lado espiritual. Olha, compré é muito bom. Eu confesso. Compré é muito bom, queridos. Não é bom comprar? É. Esses dias um membro de uma igreja disse: pastor, comprei um carro zero. E eu disse: amém. Qual foi a sua experiência? Não, pastor, eu fui lá, escolhi e peguei o cartão, do banco, passei assim e saiu já todo o dinheiro quitado. Que experiência fantástica. Porque eu, quando compro o carro, queridos, alguém me manda depois, poderia esquecer, me manda um carnê poupudo para eu me lembrar durante 60 meses. Comprar é bom? É bom. Mas cuidado com as compras, para você não ter depois pesadelos. Queridos, olha que pressão. Nós somos levados a viver a vida muito mais pautado nas coisas materiais. Há uma dimensão em cima disso. E esquecemos, queridos, de que o lado espiritual é o que vai prevalecer a cada instante. Sempre lembro a igreja o seguinte: você só pode ir ao banco e sacar se você depositar. Senão você não tem como sacar. E muito cuidado se pegar empréstimo. Na vida espiritual, amados, muitas vezes você não estamos preocupados em depositar. Na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com o Senhor. Queridos, um dia Jesus há de voltar. E o que vai pesar não é aquilo que você tivemos nesse mundo. O que vai nos levar para o céu é a nossa dimensão espiritual na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não combina, queridos, estarmos tão preocupados com coisas materiais. E eu quero te falar de dois detalhes de coisas materiais. Primeira, elas devem nos servir. Eu soube de um cidadão que comprou um carro zero. Ele, antes de sair de casa, ligava a televisão. Se a meteorologia falasse assim, vai chover, ele não saía com o carro, para não molhar o carro. Isso é escravidão de coisas material, ou de coisas materiais. A outra coisa que me chama a atenção, queridos, é que eu e você precisamos entender que a nossa vida, ela nunca vai ser determinada por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Como é que você se apresenta às pessoas? Não é pelo nome? Já imaginou alguém se apresentar a você e pegar o seu currículo e falar assim: olha, fulano que tem isso, aquilo outro? Como é que você se sentiria? Não combina, amados. Essa dimensão, criados por Deus, dentro de um contexto espiritual, e nós estamos tão arraigados, tão apegados, e deixando a nossa vida ser determinada por aquilo que temos, ou por aquilo que não temos. Se diz, alguém me mandou o chamado passeio socrático, mandou por e-mail. Conhece o passeio socrático? Sócrates, filósofo, ele andava pelas ruas de Atenas, nas lojas, e quando ele chegava nas lojas,
Os vendedores chegavam e perguntavam assim: o senhor quer comprar o que? Ele disse: não, eu estou olhando tantas coisas que eu sei viver muito bem sem elas. Tantas coisas. E a gente, queridos, vive tão pressionado. Me permitam, é o celular, o último modelo. Eu pergunto à minha esposa, de vez em quando eu vejo propaganda de celular, eu pergunto assim: celular realmente é para quê? É para ligar, receber ligação? Porque me fala, né, de tantas coisas. É um contexto tão grande. E a gente vai ficando meio que angustiado se a gente não tem aquilo. Na realidade, eu tenho que me alegrar com aquilo que eu tenho. Olha, quando Jacó colocou em José aquela vestimenta, disse: olha, pai, muito obrigado. Cores combinavam, dava tudo certo. Vou pensar em duas últimas coisas para finalizar com você nessa noite. Não combina, queridos, não combina nas nossas vidas viver sem sonhos. Tenho falado muito sobre isso, porque José foi um homem que sonhou, e muito, e muito. Sabe, sonhos são coisas que no primeiro momento aos nossos olhos parecem coisas irracionais, que as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: olha, elas vão dizer assim: não tem como, não tem como você sonhar com isso aí, isso é demais, isso é grande, isso é irracional, isso não tem lógica. Agora, queridos, não dá para viver a vida sem sonhos. Não dá simplesmente para a gente contabilizar o dia a dia sem pensar numa dimensão de crescimento, de conquistas, daquilo que Deus tem nos inquietado, colocado a cada instante nos nossos corações. Não dá, queridos, para viver sem sonhos. Eu não sei, no início de 2011, quais são os sonhos que você tem na sua vida, eu não sei, mas eu peço ao meu Deus que você tenha sonhos e que você os coloque diante do Senhor, independentemente da sua idade, independentemente do seu momento, porque, queridos, início de ano é tempo maravilhoso para que a gente sonhe. É um tempo de Deus, é um novo tempo, é uma nova oportunidade. Não dá para a gente viver sem sonhos, achando que nada mais tem sentido, que nada mais vai acontecer. Quais são as inquietações que Deus tem colocado no seu coração e que muitas vezes você está refutando isso diante de Deus, dizendo: olha, Deus, não dá mais, não dá mais. Esses dias eu li um pouco da história de um homem que me impressionou. Com 90 anos, ele começou a aprender grego e hebraico. E alguém disse: por que agora? Porque agora eu tenho tempo. E agora é o tempo de aprender, aos 90 anos. Queridos, não combina a gente, não combina a vida sem sonhos. E Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado direção, oportunidade. Sabe por que o mundo é o que é na sua dimensão de crescimento? Porque homens sonharam e ousaram sonhar. Agora, você tem que saber o momento certo. Você tem que saber o parafuso certo e a chave de fenda certa. Eu gosto muito da história quando Henry Ford começou lá em Michigan a vivenciar essa dimensão, né, da montadora Ford. E ele tinha um trabalhador seu chamado Charles. E Charles era uma pessoa que ajudava muito a empresa, só que a empresa cresceu. E quando cresceu, Henry Ford chamou Charles e disse: olha, muito obrigado, você é um excelente funcionário, mas a empresa cresceu tanto que não tem mais assim um espaço para você. E Charles foi despedido. Dias depois, a empresa
ela parou de funcionar. E Henry Ford chamou todos os seus engenheiros, pessoas entendidas, e ninguém resolvia o problema. E ele lembrou de Charles. E ligou para Charles: olha, dá para você ir lá na empresa? Ela não funciona. Ele foi lá. Em poucos minutos ele resolveu o problema e mandou para o seu ex-patrão a nota, dizendo $10.000 pelo conserto. E Henry Ford pegou aquela nota e escreveu assim no verso dela: Charles, você não acha que é muito dinheiro para pouco tempo de trabalho? E mandou a nota de volta. Charles pegou a nota e escreveu logo abaixo: $10 pelo tempo investido, 999 por ter 9.999 por ter mexido no lugar certo. Queridos, quando eu penso em sonhos, eu penso que você tem que sonhar dentro da sua realidade. Eu penso em sonhos quando você tem que sonhar dentro dessa perspectiva. Você tem que saber o lugar certo, a hora certa, o momento certo, porque Deus é soberano. E essa história do Charles me ajuda a pensar que os meus sonhos você não pode sonhar, que os seus sonhos eu não posso sonhá-los, que os meus sonhos você não pode realizar, que os seus sonhos eu não posso realizar. Agora juntos nós vamos realizar sonhos. Não combina, queridos, viver sem sonhar. Jacó coloca em José uma túnica, um roupão, uma veste de cores várias, que combinavam entre si. Quero falar de uma última coisa que não combina, queridos. Em tempo algum. Não combina o nosso planejamento de vida sem que Deus seja prioridade. Sabe por quê? Lá em João 5,17 diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías diz que há um Deus que trabalha pelo seu povo incessantemente. Não combina a vida quando Deus não é prioridade, quando Ele não é aquele que toma conta do nosso ser como Senhor absoluto. Não combina em tempo algum. Permitam mais uma vez eu falar de um homem chamado Henry Nowen. Sofreu um terrível acidente e os seus amigos e familiares ficaram preocupados em saber qual seria agora a sua perspectiva de vida. Um homem de Deus já foi para o céu e foram conversar com ele. Ele disse: olha, eu sei que vocês são muito preocupados comigo, com a minha vida. Eu sou pastor, eu sou escritor, eu sou líder, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu vou passar muito mais tempo com o meu Deus do que com vocês, eu estou muito mais preocupado em saber o que Deus pensa a respeito de mim do que as pessoas pensam a meu respeito. Isso é, eu vou colocar Deus sempre em primeiro lugar na minha vida. E é interessante, queridos, que geralmente nós somos assim. Geralmente nós estamos muito mais preocupados com aquilo que o outro vai pensar, quando na realidade devemos e deveríamos pensar muito mais naquilo que Deus está pensando. Ele como sendo prioridade. Não dá, queridos, para viver 2011, não dá para viver daqui para frente sem que Deus seja prioridade número 1 nas nossas vidas. Israel, ou Jacó, amava a José mais do que os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica, um roupão de várias cores. Combina praia com chuva, combina feijão com goiabada. Quantas coisas na vida não combinam? Combina você não ir para o céu? Combina você viver uma vida
sem que Deus seja prioridade. 2011, Deus preparou uma veste linda para você, com cores que combinam. Mas tem um detalhe aqui, Deus. Até porque na Bíblia nós vamos encontrar Deus exercendo várias funções. Lembra quando Adão e Eva pecaram e fizeram roupas para si de figueira, de mato, de folha, coisas temporárias, e Deus, como o primeiro alfaiate, fez para Adão e Eva roupas de animais dentro do modelito de Eva, dentro do modelito de